Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Ainda em pé, Reverendo Geraldo Araújo. Abram suas Bíblias, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 a 19. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Diz assim o Senhor: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Petros, pedaço de rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Quero convidar você mais uma vez a orar. Curva sua cabeça. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar.
Quero pedir para que você desligue o seu celular, ou deixe ele no vibracall, ou no avião, modo avião. Se você não é médico, tem algum parto, alguma coisa, com exceção aqui da doutora Rúbia, desligue seu celular, por gentileza, tá bom? Eu serei rápido. Quer dizer, vou tentar, porque 12 anos de igreja eu quero contar do começo até hoje. Então, são 12 anos. Mas prometo que antes da meia-noite eu termino. Não, mas eu vou terminar muito antes, talvez 11h40. Meus irmãos, eu serei bem sucinto mesmo, porque vocês conhecem a história, que estão conosco desde sempre, mas aqueles que hoje nos visitam e chegaram ao longo desse tempo, mas nós amanhã completaremos 12 anos de igreja, e tudo isso começou aqui numa rua, por detrás de Marcos Equipadora, uma rua sem saída, e foi algo impressionante, mas eu quero falar nisso especificamente em um momento determinado. Mas quero, nesse preâmbulo de mensagem, daquilo que Deus colocou no meu coração, me deter um pouco sobre esse número 12. Não que eu seja adepto da cabala judaica de forma nenhuma, mas os números na Bíblia têm o seu significado. E o número 12 representa muito para nós cristãos. Ele é a sintetização daquilo que Deus fala hoje aos nossos corações, especificamente amanhã, que faremos 12 anos. O número 12 possui basicamente o mesmo significado do número 7. Todavia, a diferença é que o 7 é a perfeição da ação de Deus na história do homem num tempo determinado. Não obstante Deus ser um Deus kairos, mas o número 7 tem uma atuação cronos. Há um tempo determinado para acontecer as coisas diante do que Deus quer. Já o 12 é a perfeição da ação de Deus para a eternidade. Por isso que o texto lido pelo reverendo Geraldo, ele traz, ele conjuga, ele sedimenta isso que estou falando. Na confissão de Pedro, quando Jesus então pergunta aos apóstolos, olha, o que estão dizendo a respeito de quem eu sou por aí? O que é que dizem a respeito de mim? E ele pergunta não a estranhos, ele pergunta a homens que já viviam com Jesus de Nazaré, de manhã, de tarde e de noite, a homens que comiam, dormiam, viam os milagres, viam tudo acontecendo. E é esse Jesus que pergunta. E tal foi a decepção de Jesus quando os apóstolos nos dizem que você é João, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E aí Jesus, não, eles não estão entendendo nada. E Jesus pergunta, mas vocês, o que é que dizem? O que vocês dizem aos outros quem eu sou? E Pedro, doidinho, bipolar, de uma maneira peculiar, ele vem num gesto assodado e diz, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurados és tu, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, numa expressão judaica, Bar, filho de Jonas, que não revelaste aquilo que vem, mas revelaste o Filho de Deus. E o número 12 para nós, não vá se impressionar com isso, que aqui a gente tem tempo para essas coisas, mas o número 12 representa para nós, e segundo a palavra de Deus, a perfeição, a eternidade. E sabe quando é que a paróquia Deus Conosco vai deixar de fazer aniversário? Nunca mais, porque quando tudo isso acabar, que aconteceu o arrebatamento da igreja, nós vamos subir, e você vai ter a sensação de voar, mesmo você que está acima ou não do peso. Vai ser uma maravilha. Glória, né? Todos nós vamos subir, todos nós vamos ao encontro do Senhor, e bom seria que acontecesse isso antes, porque eu não vou aguentar ir para o céu sem vocês, não é? René Pai está dizendo, vai na frente, preparando o caminho, João Batista, não é? Então nós precisamos entender que a expressão do número 12 para Deus significa a perfeição.
chegamos ao ano da eternidade. Tivemos vários anos: o ano da colheita, o ano da restauração, o ano da família, o ano profético e tivemos o ano carismático. Nós temos a certeza absoluta que Deus está colocando, esteve, está e sempre estará colocando a mão sobre aqueles que fazem a paróquia Deus Conosco, como também aqueles que fazem todas as igrejas espalhadas pela face da terra, que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, tudo que é eterno, meu irmão, em Apocalipse, sobretudo, simboliza 12. Aquilo que é temporal, aquilo que tem um começo, mas tem um fim, aquilo que tem um determinado tempo estabelecido por Deus, tem 7. Mas aquilo que Deus expressa como algo eterno, Ele então representa como 12. Tudo que tem fim é 7. 7 é mais uma característica daquele Deus que derrama sobre o povo juízo ou bênção, mas sobretudo que diz: isso vai ter um fim, não será para sempre. Mas aquilo que Deus representa para mim e para você como eterno, como algo duradouro, como algo que somente os céus nos abrigará, é 12. Assim, a grande tribulação acontece na metade de um período de 7 anos, como diz Apocalipse, porque é uma ação perfeita de Deus. Mas a grande tribulação em Apocalipse vai ter um começo, um meio e um fim. Apocalipse também fala dos 7 selos, as 7 trombetas, são uma ação completa de Deus. No entanto, só por um tempo. Os 7 selos, quem é digno de abrir os 7 selos? E João contempla Apocalipse, dizendo a visão: aquele que foi encontrado e achado, o Filho, o Jesus, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, esse é o digno de abrir os 7 selos. E quem tocará as trombetas, se não for o anjo do Senhor? Aquele que é desde sempre, aquele que não é, aquele que não foi feito, mas é. Enquanto aquilo que é 12 é eterno. A Bíblia fala que são 12 apóstolos. A Bíblia fala que são 12 portas de Jerusalém. A Bíblia fala que 12 pedras preciosas no peito e nos ombros do sumo sacerdote adornava toda aquela plástica do Antigo Testamento. Foram 12 os espias, tanto com Moisés quanto com Calebe. Jesus de Nazaré foi a Jerusalém aos 12 anos. São 12 as legiões de anjos que ele poderia então pedir que viesse lhe acudir ali no Getsêmani, na sua hora de tristeza, de dor, quando no momento mais crucial da sua vida, ele se depara diante daqueles 3 mais íntimos que o deixou completamente isolado. Jesus teria aparecido 12 vezes depois de crucificado. Após a multiplicação dos pães, encheram-se 12 cestos e ainda sobrou. E essa paróquia tem experimentado tanta coisa. Nós temos experimentado tanta coisa de começar as coisas sem ter um dinheiro no banco, sem ter saldo, sem ter nada, e a gente vai e Deus manda uns abençoados e abençoa. E nós estamos aqui. Na antiguidade, os rabinos diziam que o nome de Deus era composto por 12 letras. No Antigo Testamento, conta-se que os 12 profetas menores estabelecem em si 12 grandes profetas: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias. Jacó teve 12 filhos, de onde derivam então as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos, esses sim, caracterizando esse Cristo que se fez carne, pede para si e arregimenta para si 12 homens que construiriam com ele aquilo que somos hoje. E a igreja de Jesus de Nazaré, ela está construída sobre esses pilares. E eu dizia para o bispo Dom Ximenes essa semana, que se nós fôssemos fazer um detalhado
de um trabalho, de uma dissertação sobre os ministérios de João Batista e de Jesus, poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que foram os maiores exemplos de fracasso. João, aquele que dizia, não sou digno de sequer desatar as sandálias dos pés dele, eu sou aquele que prepara o caminho, mas virá um que será e é maior do que eu. E como morreu João? Decapitado. Como morreu João? Uma morte horrenda, decapitado por um capricho de uma Jezabel daquele tempo. O ministério de João, aos olhos humanos, seria consagrado como um ministério fracassado. E Jesus de Nazaré? O que dizer de Jesus de Nazaré aos olhos dos homens? Aos olhos daquele, especialmente da teologia da prosperidade, que prega a riqueza, tem o seu carro, tem não sei o quê, tem não sei o quê, e Jesus morreu pobre. Até o túmulo que ele foi enterrado não era dele, era de Nicodemos, o apóstolo, o discípulo 007 de Jesus. José de Arimateia, digo melhor, senador da República daquele tempo. Jesus, aos olhos dos homens, também é um fracasso, porque morreu crucificado, foi sepultado em um túmulo emprestado, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós cristãos cremos que assim aconteceu. Amém por isso. Então o que é que nós aprendemos? 12 anos de igreja é a expressão da eternidade. Chegamos ao ano da eternidade, e agora a eternidade não nos separará, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Deus, naquele que é ressurreto, naquele que desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus de Nazaré. E Jesus então chama para si 12 homens, cada um com as suas mais diferentes idiosincrasias, trazendo consigo as suas concepções distantes, próximas, ou distantes, ou equivocadas, mas são homens, como eu e você. E essa igreja começou ali em agosto de 2008, na casa de Sérgio e Fátima, que hoje nos dão a honra de estar aqui, que nós chamamos aquele prédio, o prédio carismático. No primeiro andar morava Sérgio e Fátima, no térreo Alice com Manuel, do lado Aldo e Maria e a família, e em cima uma senhorinha, que era tia de Adriana, de Flávio Vinícius. Chama consigo Pedro, cana quebrada, pavio curto, André, irmão de Pedro, Tiago maior, João, Felipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago menor, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, e após o suicídio de Judas, Matias o substitui. Mas esse texto, lido pelo reverendo Geraldo, é esse que eu quero me deter e, sobretudo, dar um pouco relato, um breve relato, um testemunho rápido daquilo que foi esses 12 anos, tem sido e será. Chegamos, meus irmãos, a 12 anos, e só Deus sabe como chegamos. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Não é? Então, chegando a Jesus, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E ali ele diz: eu não lhe digo que você é Pedro, mas um pedaço de pedra, da rocha. E quando Jesus ele expressa essa posição diante de Pedro, Jesus está dizendo: Pedro, tu és um fragmento daquilo que eu sou. Eu, Jesus, sou a pedra. Eu, Jesus, sou a rocha. E tu, Pedro, és Petros. Tu és um fragmento da rocha que eu sou. Por isso que é equivocado quando os nossos irmãos romanos entendem que
Pedro é o fundamento da igreja. Pedro é o príncipe dos apóstolos. Pedro não é o príncipe dos apóstolos. O fundamento da igreja de Jesus de Nazaré não pode estar sobre um homem, sob a liderança de um homem, mas tem que estar sob a liderança daquele que se fez carne e habitou entre nós, Jesus de Nazaré. E quando Jesus diz: Pedro, tu és um pedaço da pedra que eu sou, tu és um pedaço da rocha que eu sou, tu és poeira diante daquele que é. Mas eu quero te dizer, eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, será desligado nos céus. E esse texto falou muito ao meu coração, porque quantas orações não fizemos? Era inacreditável que naquele tempo surgisse algo assim. E era o dia 15 de novembro de 2007, uma quinta-feira à noite, por volta das 8 horas, eu saí da minha casa para celebrar um culto na rua Fernando de Oliveira Lamenha, na Madalena. Era o dia do resgate nacional, do dia de ação de graças. E nessa noite eu recebia de Deus a visão: aqui nascerá uma igreja. Na verdade, as coisas são esquisitas, porque Sérgio e Fátima Manzi, que estão aqui, tinham pensado no reverendo Gerry para celebrar este culto. Porém, Dona Márcia Garcia entendeu que se era para fazer algo na rua, tinha que ser o reverendo Marcelo. Eu entendi hoje, eu entendo isso como assim. Era o melhor que ela. O melhor que eu tenho a oferecer é Marcelo Martins. Pronto. Eu entendo hoje também assim, mas sobretudo assim, se é para ser uma coisa e de repente ter pedras, é melhor Marcelo. Ele tem origem batista. E ali nós fomos, naquela noite. E quando eu cheguei com o carro, e quando eu parei na rua, vi as cadeiras, o altar, essa cruz que fica aqui no corredor, no meio, um pano, um tecido, um pano, Geraldo Araújo. Lembro de pano, eu lembro de Geraldo. No interior a gente chama pano, não chama tecido. Fazenda. Você faz o quê? Eu tenho fazenda. Olha, acabei rico. E eu cheguei naquela noite, celebrávamos aquele culto, e do meu lado os ministros Manassés e Sinésio. E ali naquele momento que eu estava celebrando aquele culto, me veio uma visão tão clara, tão real, que eu tive até medo, porque Deus falava no meu ouvido: aqui nascerá uma igreja, e o nome dessa igreja será Paróquia Deus Conosco. E eu podia acreditar qualquer coisa, menos que aquilo fosse verdade, porque só Deus sabia o quanto existiam desertos naquele tempo. Mas eu também sabia que deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. E é nos momentos mais difíceis que Deus se revela a nós. São nos desertos que Deus nos mostra o quanto nós somos débeis, o quanto nós somos tíbios. Mas é preciso reconhecer a fidelidade de Deus diante da nossa debilidade. E ali Deus me revelou. Sabe quanto tempo passei? De novembro até agosto. E em agosto de 2008 eu enfrentava outro deserto, difícil, complicado, de orar, de entrar uma vez no meu quarto, no quarto dos meus sogros, já estavam falecidos, e eu disse para minha mulher: essa semana ou Deus fala comigo, ou Ele fala comigo, aqui será o meu vale de Jaboque. E eu lembro que numa das noites daquela, meu filho Leonardo, que está aqui, entrou no quarto, e o Espírito Santo falou ao meu coração imediatamente, reverendo Renê, me mostrando que ele entrou para saber se eu iria me jogar do 7º andar. E eu disse a ele: não, meu filho, teu pai está aqui, porque Deus precisa falar com ele. E ele desceu e ficou calmo. E ali, naquele terceiro dia de orando, em agosto de 2008, eu orei em línguas.
Eu fiquei espantado, porque eu era batista. Eu admiro muito a igreja batista, mas eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a orar em línguas, e tudo que eu orava, eu entendia. Até hoje é assim. E Deus falava: nascerá uma igreja. Reuni, tive na casa de vocês e disse: olha, vai começar uma igreja. E na Madalena eu só enxergo vocês. E nós continuamos as reuniões, porque já tinha as reuniões no grupo Madalena, mas ali não, com um propósito. E na Madalena parecia mais ou menos os 300 soldados de Davi. Não tinha um bonzinho, era tudo com dificuldade. Tudo com dificuldade. Olhava para um canto, olhava para o outro. Você me permite, é porque eu estou... Permito tudo? Pronto, amém. Mas teve uma segunda-feira que eu fui lá na casa de Sérgio, e isso era o grupo começando, a paróquia começando. Eu fui entrando, o carro da CELP foi saindo. Eu disse: o que foi isso aí, Sérgio? Cortaram a luz. E eu disse: mas como é que vai ser? Temos hoje reunião, Deus proverá. Deus proverá. E proveu. A igreja começou assim. A igreja começou assim. E em agosto, iniciávamos as reuniões. Ficou tão cheio, tão doido aquele negócio, que já não cabia. O apartamento era um ovo. Ficava cheio o apartamento, a cozinha, os quartos, a escada, o corredor. E aí disse: olha, vamos para a rua. Eu tenho experiência em rua. E agora que nem Dom Paulo, eu tenho experiência em rua. E Jesus, evidentemente, era domingo, 12 de outubro, primeiro culto dominical, na rua. Cheguei, tudo arrumado, tudo pronto, gambiarras, um pano que era de um canto para outro. O céu fechou, as nuvens densas. E eu disse: Senhor, tudo arrumado, vai chover agora? Desci para trás desse pano, estava Alexandre orando: pastor, como é que vai ser? Está chovendo, vai chover. Disse: vamos orar. Senhor, uma hora só, depois soube. Meta a bronca, segura aí. Começa, Alexandre. Ele ficou assim, sem saber se começava ou não. Começou. O céu parou, ficou limpo. Começamos, primeiro culto. Eu me empolguei. 1h10, 1h15, subindo a hosta maior, um pingo cai na minha cabeça. Tirei o microfone. Meia hora, não se fala mais nisso. Deus, está certo. Se passar, eu mando um raio e lhe fulmina na hora. Toda a glória e santificado seja dada a Jesus Cristo. Só faltou dizer gol, gol. Terminamos aquele primeiro culto. Quando acabou, no Recife caiu um dos maiores temporais de todos os tempos. Alagou tudo. E a igreja começou debaixo da graça das copiosas bênçãos de Deus. E ali começamos. Nessa época eu era um dos pastores auxiliares da catedral. E os nossos irmãos aqui da presbiteriana foram lá falar com Dom Paulo, porque a gente estava ocupando o estacionamento. Dom Paulo me chama: meu filho, como é essa sua igreja? Isso é na rua, coisa linda, as cadeiras, tudo. Olha, mas você está atrapalhando ali a coisa. É bom você sair. Mas, Dom Paulo, nós já temos uma casa linda. Tem um jardim, 3 arcos na frente, e lá atrás é o santuário. Eu não sabia disso, mas na mesma hora a visão vinha, e Alice já tinha passado em frente à casa. Aí do Paulo: já tem, e sexta-feira a gente traz o contrato para você assinar. Olha que coisa de Deus. Primeiro o pé, e depois Deus coloca o chão. Eu estava no culto carismático,
Manuel começa a ligar para mim, ligando para mim, pastor, achamos a casa. Ela tem 2 arcos, tem um jardim. Essa é a casa, vamos construir o terceiro, porque a visão é visão, não pode brincar com Deus. Construímos o terceiro arco, entramos. E no dia 9 de 12 de 2009, Dom Paulo Garcia inaugura e fundamos oficialmente a paróquia Deus Conosco naquela noite. Nessa noite instituímos os primeiros ministros comissionados, hoje o reverendo Manuel e o ministro Olívio Lins. No dia 10 de 2010, pela primeira vez, o patriarca da nossa antiga Comunhão Episcopal Carismática Internacional, Dom Craig Bates, visita uma paróquia no Brasil. Foi uma loucura. E ali nós chegávamos, o patriarca chegava, por quê? Nas minhas loucuras eu provoquei Dom Paulo. Diz, por que esse patriarca só visita as catedrais? Hein, Tiago? Por que ele só vai no Fred, vai Dom Adondia, vai? Por que não vai na paróquia? Vai na sua, filho. Mas eu estou reformando, olha, vai lá. Mas não vai dar tempo. Agora você disse, tem que dar. E eu cheguei para o meu engenheiro de forno, fogão, de tudo, Manuel Ulisses, 42 dias. E nós reformamos. E você, Geraldo Araújo, foi um dos grandes colaboradores naquele momento. A ponto de Márcio, que cuidava das finanças, me liga e diz, pastor, ligue para Geraldo, que eu acho que ele bebeu, ou fumou, ou cheirou. O Zé é crente, viu? Bebeu, fumou, cheirou, ela disse, repreendido. Vamos dar, você dá um glória. Tenho certeza que naquele dia Geraldo estava cheio do Espírito Santo. E eu liguei para ele, eu disse, Geraldo, isso não pode, você é doido. E ele, como sempre, muito educado, muito simpático, o dinheiro é seu. Educado, né? O dinheiro é meu e Deus mandou dar. Então a gente começa. E o patriarca chega, e eu preocupado, Sérgio, eu disse, olha aí, eu disse para o reverendo Ebenezer, está na Suíça, vai dar uma voltinha com ele, vai mostrar o campo do esporte, que é uma coisa linda. E quando o patriarca chega, e eu preocupado, Geraldo me chama e diz, olha, vá para o gabinete, não saia, porque eu cheguei, era 6 horas da noite, e metade da igreja não estava com teto. Botando malha. Então a gente entrou, e o patriarca, Dom Craig, pediu para ver. E quando ele entrou naquela coisa, e era interessante que as mulheres chegando tudo com chapinha, com cabelo, tudo lindo, aquelas coisas, e as mulheres tudo pegando rodo, pegando pano de chão, e arrumando, e o patriarca, são os serventes, não é tudo a igreja. Wonderful. Maravilha. E eu disse, se eu soubesse que esse homem ia achar tudo bonito, eu não tinha feito nada, tinha botado mesmo que estava lá. Solicitamos então a instituição da primeira ministra comissionada da paróquia Deus Conosco, Luzia, que está aqui. Depois veio o Renê, ministro da juventude, o meu melhor pastor da juventude. Leda Souza, Leda, eu lhe amo, você sabe que é verdade. Às vezes dá um tilt na minha cabeça. Rafael, Leonardo, Rogéria e Vitor. Depois solicitamos as ordenações, hoje do reverendo Renê, sim, Olívio, e o reverendo Manuel. E eu pedi a Vilma hoje que me ajudasse. Quantos acólitos ao longo de 12 anos nós fizemos? Ela me mandou 38, Vilma. 32. Eu botei mais um pouquinho, né? 32, viu? Não pode. 32 acólitos. Aí ela botou, hoje estão conosco 14. Vilma, Sueli, Leila, Carla, Caterine, Rosilene, Jabas e Lu, Marcelo, Tassiana, Ricardo e Cláudia, Manuel e Bárbara. É claro que ao longo desse tempo, alguns foram para outros lugares, alguns outros saíram, mas 32. Crescimento, ao longo desses anos, nós crescemos e muito. A paróquia Deus Conosco, através do clero, dos ministros, dos ministérios, cresceram em fé e graça. Louvamos a Deus por isso.
No Ministério de Casais, abrimos os nossos olhos para isso, e ao longo de 12 anos, nós fizemos Encontro da Família, Dia da Família, Retiro de Casais, Aliança, Workshop, Culto da Família, Discipulado de Casais, Dia dos Namorados. Ou seja, na paróquia, Deus conosco, só fica encalhado quem quer. Chegou aqui, a gente dá um jeito. Agora faça também por onde, né? Passa um pozinho, um batom, uma coisa. Corta o cabelo, passa barba. Mas se você ficar bonito que nem eu de barba, pode deixar. E na juventude, pastor Renê chega com mais ou menos uns 6 meses de paróquia com seu cunhado Lucas e Gabriela. Depois veio Jonatas. E aqui começamos então, depois veio Vitória, que ficou conosco, até que Tiago, infelizmente, para nós, roubou-la do nosso convívio, mas hoje sei que ela é uma bênção lá na Catedral de Dom Fred. E Dom Fred esteve aqui domingo passado e disse que vocês são os melhores paroquianos dele. Está vendo isso? Ele vai me matar. Na juventude nós tivemos acampamentos, jovens, kids e teens, juventude na estrada, a arte do reino, o TKT, que já tem 20 anos, tem mais anos do que a igreja. Antes da igreja surgir, já tinha o TKT. Felipe é uma bênção. O One Way, eu dei as primeiras aulas de dança a esse ministério. Jaqueline ficou tão decepcionado que foi para o céu. Não quero... Louvor, na parte de música, estudos e discipulados, na mídia, redes sociais e transmissão. E hoje nós vemos o quanto esse ministério de mídia tem sido tão importante. Talvez hoje nós somos a única paróquia que tem esse sistema de mídia 360 graus. Muito obrigado, Manuel, pela doação. Os ministérios, os muitos que aqui temos, acólitos, sodalícios, introdutores, grupos familiares, os kids e teens, carismas, Desperta Débora, Homens de Coragem, música, sonorização com Adilson. Adilson, o fone está bom agora para você? É porque, imagine a minha agonia, eu fico aqui e Adilson fica assim. Eu não sei se ele não está gostando da mensagem ou se é dor. Não, ele quer ouvir direitinho. Então trouxe um fone para ele. Eventos e decoração, Carla. Cadê Carla? Ali. Carla chegou aqui com o recente falecimento da mãe dela, e nós gastávamos por mês uma fortuna de flores. E era Páscoa. E ela disse: pastor, o senhor quer que eu faça esse arranjo? Eu disse: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Vá, minha filha, vá pela fé. Quando eu cheguei, vi uma coisa linda. Aí eu perguntei: Carla, vem aqui. E olha o detalhe de hoje. É um barquinho. E tem até uma onda, feito com macarrão. E pensar que eu dei uma... E pensar que eu dei uma aula a você só, e ela aprendeu. Então, isso é o quê? Isso é compromisso com a igreja. E aí vem esse ministério, Felicidade, que esse ano não deu para fazer. Imagina fazer um passeio com esses velhinhos, lá para a praia hoje, domingo, levar todos os velhinhos. O embarque, hein, Ju? Fizemos algumas reuniões e nasceu o embarque. Eu, você, Manuela, Bruno, isso, acho que só. O Porto, o Imersão. No dia 6 de setembro de 2017, acontece neste lugar, o culto de inauguração neste endereço, na Rua Real da Torre 351, com a presença do nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia, várias reformas. E, gente, se nós fôssemos mensurar, pastor Renê, se nós fôssemos juntar o quanto nós gastamos em reforma, tanto lá quanto aqui, com certeza, passa de 350 mil reais. Você pode dizer: que loucura, reformando a casa dos outros. Mas sabe por quê? Porque Deus me chamou para construir famílias. Deus me chamou para construir gente. E templo, agora tem uma coisa, a gente só sai daqui para o templo próprio agora.
Deus quiser. Hoje nós somos 260 membros confirmados, fora os congregados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E já estão na glória, vovó Dolores, que tem o berçário com seu nome, e Jaqueline, que Felipe com o TKT vai patrocinar o grafite dessa sala, porque na quinta-feira nós gravamos aqui o PDC Casa Especial Juventude, e ele disse: pastor, eu preciso fazer alguma pegadinha para levar o pastor Renê. Esse homem tem um faro tão horroroso, que na subida da escada tem coxinha. E era o aniversário dele, que comemoramos na quinta, mas foi ontem. E Felipe, então, vai dar um jeito de patrocinar essa grafitagem, porque você disse, Deus ouviu, e agora foi bom, porque nós ficamos livres dessa responsabilidade. Amém, Felipe? Glória a Deus. 12 de outubro de 2020, hoje, amanhã, 12 anos da paróquia Deus Conosco, o ano da eternidade, daqui para a eternidade. Daqui nós navegaremos sempre. Podemos dizer com toda a força do nosso coração: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. E esse barco se chama Paróquia Deus Conosco. Ao longo de 12 anos temos feito o ordinário, porque o extraordinário quem tem feito é Deus. E Deus já está lá. Fiquem firmes. Está apenas começando. Muito obrigado aqui de público, a minha família, minha mulher, meus 2 filhos, Ravel e Léo, Rubem, que aqui está. E eu lembro que naquele primeiro culto, a minha mulher ficou meio nervosa, preocupada, porque nenhuma igreja da Episcopal Sérgio de Fátima começava na rua. E nós estávamos quebrando. Nós estávamos quebrando um paradigma. Nós estávamos começando na rua. E muitos diziam para mim: isso é absurdo. A igreja episcopal é uma igreja de elite. As pessoas que congregam na igreja episcopal têm uma certa condição, eles não vão gostar. E eu me lembrava do que disse Jesus na grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Muito obrigado à minha família, à família da paróquia Deus Conosco, aos amigos que nos deram a mão, contribuíram, e hoje nós somos uma igreja beligerante. Nós não claudicamos, jamais. Somos sinceros, sincera. Nós não ficamos à mercê de concepções, e nós não queremos vidas nababescas. Me dê essa palavra para eu anotar, que eu quero dizer a Ju. Não diga, que não é boa. Precisa conhecer o pastor René de perto, vocês vão ver que não é essas coisas todas não. Nesse ano de 2020, chegaram para somar os reverendos Jamerson, que está em casa. Gostaria de estar aqui, mas como obediente é a sua mulher, não vem. O reverendo Jamerson tem complicações, comorbidades, deve ficar em casa. E o reverendo Fred, que aceitaram o nosso convite. Em 12 anos, vivenciamos os anos da colheita, da restauração, da família, o ano profético, o ano carismático e agora o ano da eternidade. Agora não tem mais fim, agora é ad infinitum, o céu é o limite. E estamos vivendo um tempo de avivamento, de cura, de libertação, de crescimento. E esse ano, nada do que pensamos, Renato, podemos fazer. Pensamos em ter esse ano o Carismas, um evento de 3 dias. Pensamos também em ter o 2º Congresso de Libertação. Não, nada foi possível. Nesse ano eu pensei que eu iria embora. E Deus me fez enxergar que era preciso ter verdade para continuar.
Deus me chamou para uma conversa extremamente íntima e me revelou o quanto eu estava distante de tudo aquilo que Ele queria, não obstante ser um reverendo, ser um pastor. E hoje eu botei no meu coração, quando Deus me aquele a quem eu magoar, imediatamente peço perdão, peço desculpas. Nós já estamos resolvidos faz tempo. E tanto é que eu senti uma falta nas segundas-feiras receber os telefonemas a cobrar do reverendo. Não, mas eu ligo de verdade, você liga pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu ligar de volta. Caiu, aí eu ligo. Te conheço, René, te conheço. E hoje nós estamos aqui, curados, querendo continuar, porque o mar é Deus, e o barco somos nós. Somos cada um de nós. Família PDC, durante esses 12 anos, demos o nosso melhor. 12 de outubro de 2008, um barquinho saía do porto. Nesse barco, homens e mulheres corajosos, que não temiam o mar, pois sabiam que eles eram o barco. Consagramos a rua Fernando de Oliveira Lamenha, onde começamos. Depois, a primeira casa, Rua Hermógenes de Moraes, 178. E aqui estamos, Real da Torre, 351 Madalena, com uma certeza, daqui sairemos, se Deus quiser, para o nosso templo. Mas aprendi que Deus não me chamou para construir templo, nem o pastor René, nem o reverendo Manuel. Deus não nos chamou para construir templo. Mas se tivermos que construir, meu filho, vamos construir. Porque Deus, quando dá a visão, Ele dá o provimento. Zacarias 4:10 diz algo que nós ouvimos, reverendo Geraldo, ali em Parnamirim, com o patriarca Dom Craig Bates. Não despreze os pequenos começos, pois Deus se alegra quando vê a obra começar. E nós começamos na rua, louvado seja, não há nenhum mérito em mim, nenhum. Talvez o único mérito é acreditar, é nunca duvidar. E hoje, mais do que nunca, os anos que eu ainda hei de ter, se Deus assim permitir, eu quero dar completamente a Ele, cuidar da minha família e ser o pastor da paróquia Deus Conosco. Nada mais do que isso. Por isso não é uma preocupação construir um templo. Ele me chamou para ajudá-lo a reconstruir e restaurar a gente. E Deus me disse claramente, Sérgio e Fátima, Deus não unge métodos. Não há um método de evangelização. Deus unge homens e mulheres. Tenho certeza que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. E a certeza é única, não temos mais fim. E a todos que contribuíram com o nascimento da paróquia Deus Conosco, muito obrigado. Muito obrigado. E aqueles que por algum motivo eu não consegui ver, perdoe esse pastor. Não é fácil estar aqui à frente, tendo que viver todos os dias, acreditando que Deus já está lá. E Ele está. Essa é a paróquia Deus Conosco.
Seja bem-vindo. A casa é sua, Senhor. Pode entrar. Queremos nos esvaziar de nós mesmos. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reinar. Não queremos te ouvir, nós queremos é só te ouvir. Nós queremos só te ouvir, melhor dizendo. Essa casa é sua, Senhor. Nós deixamos ela para você, Jesus de Nazaré. Apareça, que teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, Senhor, essa casa é tua. A paróquia Deus Conosco é um barco e está navegando no mar de Deus há 12 anos. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos louvar. Geral. Eu vou quebrar o protocolo e vou concluir esse sermão. Foi aqui que eu preguei pela primeira vez na minha vida, não nesse templo da Hermógenes de Moraes. Uma noite eu fiquei responsável de buscar o patriarca e o arcebispo, e eu sabia que o nosso templo não estava ainda concluído. Como disse Marcelo há pouco, o umbelino ainda estava pendurado num andame, colocando as lâmpadas. Mas eu disse ao meu arcebispo: o senhor não verá um templo concluído, o senhor verá uma comunidade concluída. Ontem eu caminhando com Sandra, eu estava escutando uma entrevista na Jovem Pan de um pastor, um jovem pastor e a esposa dele. A entrevistadora era acompanhada por um jornalista famosíssimo, que acompanha personalidades famosas no nosso país. Ao final da entrevista, esse rapaz em prantos, esse jornalista, tocado porque tinha sido tocado numa entrevista, emocionado com isso. E ele ao final pergunta ao pastor dele, aquele jovem, que ele já não tinha mais o hábito de ir, ele já não tinha mais esse hábito que ele tinha desde pequeno com a mãe dele. E perguntou se aquilo era importante, frequentar uma igreja. O pastor disse: ir à igreja não é pressuposto da salvação. Não é. Mas eu digo a você, ir para a igreja vai ajudar você a sarar suas feridas. Aqui. Por diversas vezes eu entrei nessa porta e fui curado, fui tratado, fui carregado nos braços. Por diversas vezes também eu carreguei muita gente nos braços, que depois o Senhor faz assim. Se você é dessa comunidade, alegre-se. Alegre-se. Se você um dia precisar, é aqui que você tem que vir, porque é aqui que você será curado. Porque vai ter sempre alguém aqui. Vai ter sempre um Pedro. Um Pedro. Falho. Às vezes bruto. Desmantelado. Mas vai lhe curar. Com a boa intenção. Eu conheço esse cara. Eu sei que aqui Deus ungiu. Esse sempre será o meu pastor. Esses dias eu viajando nas estradas, estava no interior de São Paulo, agora, no meu aniversário. Como eu chorei. Uma mensagem que esse meu pastor mandou para mim. Quantas dores eu já passei e ele estava ali do meu lado. E quantas dores ele já passou e era eu que estava aqui do lado dele para curar ele. É aqui, gente. É a paróquia Deus Conosco. Seja bem-vindo. Isso é a sua casa. É a minha casa. Deus os abençoe ricamente. Amém. E foi interessante que em uma dessas noites de domingo,
Eu preparei uma mensagem. Geraldo passava um grande deserto na empresa, e eu disse para você: eu preciso que você e seu pai estejam domingo à noite. Eu tenho uma mensagem que Deus mandou falar para você, e era o Vale de Baca, Salmo 84. E eu preguei, fui para o gabinete, o reverendo Thales foi lá, e ele disse: você está bem? Eu disse: não, eu estou sentindo uma dorzinha no coração. E na segunda-feira eu amanheci no Esperança com meu filho Léo. Eu estava com todas as taxas lá em cima, quase infartando de novo. Mas eu tinha que falar ao meu irmão Geraldo. Então, nós somos uma igreja mesmo. Aqui a gente chora com os que choram, aqui a gente se alegra com os que se alegram. E me perdoe, mas às vezes, como eu já disse, tem dias que eu nem me aguento de tão chato que sou. É tudo da boca para fora. Na sua frente está uma verdadeira manteiga com 3 bolachas. Ali. Vamos louvar? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, quero ouvir. Firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, Se o vento soprar, teu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. aplauda esse Deus maravilhoso. Você pode sentar. Hoje eu queria pedir permissão ao meu querido Barnabé, Cleanto, mesmo farei, porque temos 5 vídeos do Dom Paulo, Dom Ximenes, Pastor Joãozinho e outros reverendos, e queremos apresentar aqui.